esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e o meu coração receptivo. Estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus e nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Sou muito grato ao Senhor. Fazia muito tempo que nós não pregávamos alguma parábola nos cultos dominicais. E no decorrer de toda essa semana, Deus foi falando ao coração para que estudássemos aqui uma parábola nesta noite. E o desejo é que ela fale totalmente ao seu coração. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 3 em diante, 100% palavras do Senhor Jesus. Discurso do Senhor Jesus para os seus discípulos e também para toda a multidão que estava o ouvindo naquela tarde. Assim diz: ouvis, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho. Vieram as aves do céu e comeram. Outra caiu entre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu, logo porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos. Crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, que envigou e cresceu, e a um produziu 30, outro 60 e outro 100. Pai de amor, eu peço que o Senhor fale com os teus filhos nesta noite. Que o pastor seja apenas um canal que transmite a tua palavra para os corações aqui presentes. Que os nossos ouvidos espirituais agora estejam atentos àquilo que o Senhor quer nos falar. Que a nossa mente não venha vagar, pensar em outras coisas, mas que possamos estar atentos à palavra de Deus, para que essa palavra gere transformação em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Jesus passou a ensinar por parábolas a partir de 1 ano e meio do seu ministério com os seus discípulos. Ou seja, a partir do metade do seu ministério terreno. Jesus ele pregou por cerca de 3 anos aqui nessa terra. Nós não temos como afirmar datas, mas pelas festas que ele foi celebrando e passando, então os estudiosos conseguem estabelecer uma média de mais ou menos 3 anos. E mais ou menos no primeiro 1 ano e meio, após 1 ano e meio, sendo mais exato, então ele começou a ensinar por parábolas. Ao todo, nós temos registradas 42 parábolas de Jesus. Algumas se repetem, e todas elas estão distribuídas pelos 4 evangelhos. Então, todos os evangelhos, não somente os sinóticos, mas também o superior, que é o evangelho de João, todos eles contêm as parábolas de Jesus. 1/3 das palavras de Jesus registradas nos 4 evangelhos são parábolas. Por isso que, para nós, elas são muito familiares. Né? Nós ouvimos muito parábolas de Cristo, afinal, é 1/3 do discurso dele que está registrado e que chega a nós até os dias de hoje. Tem como fechar os vitrôs? Pode ser? Se ficar muito calor, os irmãos pedem para o Anderson ligar ali o ventilador. Tá? Está tendo uma festinha ali do outro lado da rua. Assim a gente fica um pouco mais... Nós dá um alívio na hora que fecha, né, o som. Né? Bom, parábola, creio que todos nós conhecemos.
são ilustrações e situações da vida, do nosso cotidiano, do dia a dia, da vida simples, para trazer um ensinamento do reino de Deus. Um exemplo que nós temos das parábolas é a costura de um remendo, era coisa que as mulheres do dia a dia entendiam muito bem. O sal, moeda perdida, ovelha perdida, e aqui nós encontramos falando sobre agricultura, que era a principal atividade da época. Então, quando Jesus falava sobre plantar, colher, agricultura, semente, era algo que todas as pessoas daquela época iam entender tranquilamente e não haveriam nenhum problema. Jesus, ele não foi o primeiro a ensinar por parábolas, não foi. As parábolas, elas são muito comuns na narrativa, nos escritos, nos livros e nos ensinos do Oriente. Para nós, não é comum, para nós não é, mas lá no Oriente é muito comum, desde antes de Cristo, como até os dias de hoje. Nas parábolas, cada elemento da história possui um significado específico e faz parte realmente do ensinamento. Essa parábola em epígrafe que estamos estudando nesta noite, ela está nos 3 evangelhos sinóticos. Os 3 narram ela, menos o evangelho de João. E o objetivo dessa parábola é mostrar como é a reação das pessoas no momento em que nós ouvimos a palavra de Deus. Ou seja, exatamente o que nós estamos vivendo neste momento. Exatamente aqui, estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, dando ouvidos a esta palavra, e qual é a reação que nós temos? Então, o Senhor Jesus, ele apresenta 4 reações, e que nós possamos analisar essas reações e ver em qual delas nós nos enquadramos. Antes de nós estudarmos as reações, eu gostaria de fazer algumas considerações e creio que são base para nós conseguirmos aqui entender a parábola. Primeiro, o verso 3 diz que o semeador, ele saiu para semear. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Ou seja, o semeador, ele saiu com um objetivo específico. Ele tinha uma meta. Ele tinha um objetivo claro e definido, que era semear. O semeador é o Espírito Santo, porque ele, o Espírito Santo, é quem semeia a palavra de Deus em nossos corações. Nós somos os súditos do reino de Deus. Nós não somos semeadores. Nós não semeamos. Quem semeia é o Espírito Santo. A prova disso está no Evangelho de João, e eu convido a você que acompanhe comigo ali, Evangelho de João, capítulo de número 4. João 4, o verso o 38. Aliás, vamos ler o 37. Assim diz, Jesus falando, um é o que semeia, outro é o que colhe, ceifa é colher. E o 38, Jesus diz, eu vos enviei para ceifar, onde vocês não semearam. Outros semearam em vosso lugar, e vocês entraram no trabalho deles. Então, nós fomos enviados para colher. Nós fomos chamados para colher. Agora, é muito natural em nosso meio, e isso é um grande erro, quando nós saímos para evangelizar, distribuir folhetos, e as pessoas muitas vezes não aceitam a Jesus, não vêm à igreja, não vêm ao culto, e a gente fala assim, pelo menos nós... Podem falar, o que a gente costuma dizer? Nós semeamos. Mas quem mandou a gente semear? Jesus falou, eu não vos enviei para semear, eu vos enviei para colher. Nós não somos semeadores. Então, essa função, ela não é nossa. Por isso que o nosso evangelismo, ele não dá resultado. Porque nós vamos com a visão errada. Nós vamos com o objetivo de semear. Mas quem que vai semear? É o Espírito Santo. Nós somos chamados para colher.
Quem vai para semear, vai com a bolsa, né? É alfarrobe que chama, né? Aquela bolsa lá, não vou saber o nome. Uma bolsa que tem um rasgo aqui em cima e vai jogando a semente para todo lado. Quem vai para colher, quem já viu o pessoal que colhe laranja, vai com uma lâmina na mão para ir cortando os frutos. Então, muitas vezes nós saímos para semear e muitas vezes saímos também com o instrumento errado. Por isso que o nosso evangelismo não dá resultado. Porque fazemos da forma errada. Não fomos chamados para semear, fomos chamados para colher. Continuando o texto aqui. A semente do Espírito Santo, ela possui um objetivo claro e definido. Está em Isaías, capítulo 55, verso 11. Isaías 55, verso 11. É Deus falando pela boca do seu profeta. E assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que apraz e prosperará naquilo que eu enviei. Então, o semeador, que é o Espírito Santo, ele semeia a palavra, e a palavra possui um objetivo definido e claro, que é trabalhar no coração das pessoas. Aqui diz o verso número 11. O Senhor Deus falando, a minha palavra não voltará vazia, mas ela fará aquela transformação pela qual ela foi enviada. Você pode pensar, pastor, mas aqui está no tempo futuro. A palavra não voltará. O Senhor Deus fala a palavra que sair da minha boca. Por quê? Porque o profeta aqui, ele ainda não estava na época da graça. Ele estava ainda na época da lei. Hoje nós estamos na época da graça, em que nós somos transformados pela palavra de Deus, que trabalha, muda e transforma o nosso coração. Então, esse tempo futuro já está acontecendo. Essa profecia que foi lançada há 700 anos antes de Cristo, hoje em 2022, a gente tem uma tendência de falar 21 ainda, né? Mas hoje em 2022, que aqui estamos, essa palavra está se cumprindo. Então, o Senhor Deus está lançando a palavra e ela não voltará, ela não volta no presente vazia para ele. Ela vem hoje para trabalhar o meu e o seu coração. É chegada a época da graça. É chegada a época em que a palavra de Deus nos transforma. É chegada a época em que a palavra de Deus traz vida e gera arrependimento ao nosso coração, para que os frutos possam realmente ser dados. Agora, a semente que o semeador está lançando, ela é lançada em todos os campos, independente de como o campo está. O campo que está preparado e o campo que não está preparado para receber a semente. Ou seja, o semeador, o Espírito Santo, está semeando em todos os corações aqui nesta noite. Eu acho tão fantástico isso, irmãos, e acredito que você também, que o mesmo texto que nós estamos lendo aqui, ele está trabalhando na vida da irmã Neide, na necessidade dela. Está trabalhando na vida do irmão Damião, na necessidade dele, que é diferente da necessidade da irmã Neide. Mas o Espírito Santo, ele tem um poder tão maravilhoso que ele transforma a todas as pessoas, cada um na sua necessidade, cada um na sua dificuldade, com o mesmo texto e com a mesma mensagem. Então, esse é o nosso Espírito Santo, esse é o nosso semeador que está semeando agora a palavra dele em nossos corações. E qual é a nossa parte agora? É nós analisarmos, eu e você analisar o nosso coração. Eu vou analisar o meu. Você analise aí o seu coração. Qual tipo de solo ou qual tipo de campo você é? Como está o seu coração agora recebendo essa palavra? Como estará o seu coração na quarta-feira, quando você ouvir a palavra de Deus, do novo tema que nós vamos começar nessa casa? Como estará o seu coração no domingo de manhã, na escola bíblica dominical? Como estará o seu coração no próximo domingo à noite, quando nós trouxermos aqui uma outra palavra de Deus para falar ao nosso coração? Então, que o seu coração esteja 100% e totalmente preparado. E voltando para o Evangelho de Marcos, capítulo 4, observando a parábola do semeador, nós vamos encontrar agora 4 tipos de coração, ou 4 tipos de campo, onde essa semente é lançada.
O campo é o coração do homem. Primeiro, verso de número 4. Aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e comeram. Então, uma parte, ela não caiu no terreno preparado. Uma parte da semente, ela não caiu no campo arado. Porque existe um lugar que está arado. Todo mundo que sabe que é um arado, né? Naquela época era puxado por cavalos, hoje é por trator. Até o versículo que diz, quem põe as mãos no arado não deve olhar para trás. Nos dias de hoje, é quem pega no volante do trator não deve olhar para trás, né? Hoje já está um pouco mais moderno. O arado, ele vai passando e preparando o solo, e ele deixa aquele caminho de chão batido para que o semeador possa passar por aquele lugar jogando a semente. Então, uma parte da semente caiu exatamente onde não era um lugar que iria crescer. Era o caminho do semeador, era um chão de terra batida, entre outras palavras. É um coração duro, um local não arado. Quem são essas pessoas? São aqueles corações que estão aqui, ouvindo esta palavra, mas é tão rápido na vida deles, que a semente não chega nem a entrar na terra. A palavra não chega nem a penetrar no coração. Pode ser que haja um ou outro irmão que está aqui nessa noite, ouvindo essa palavra, e a sua mente está em outro lugar. Você pode estar pensando no programa Silvio Santos, pode estar pensando ali no Fantástico, não sei se já começou, se vai começar. Você pode estar pensando no que você vai fazer amanhã de manhã, logo na primeira segunda-feira do ano, como que amanhã vai estar o trânsito. Então, o seu coração, ele não está voltado para esta palavra. Você até está neste lugar. A semente está sendo lançada, mas ela está sendo tão rápido que ela já está sumindo do seu coração por algo tão natural. Diz aqui o verso de número 4, que vieram as aves do céu e a comeram. Desde quando as aves do céu são coisas do mal? Desde quando que as aves do céu é errado ter ave no céu e comer semente? É algo natural da vida. Ou seja, o nosso coração, ele está tão duro, está tão acostumado a vir à igreja, está tão acostumado a ouvir uma pregação no domingo à noite, que ela já não gera mais diferença. Que nós já não abrimos mais o coração para que esta palavra entre e transforme o nosso coração. Ele está endurecido. Não é que o coração está endurecido porque você não tem a Jesus. Não é que o coração está endurecido porque você não aceitou Jesus, porque você não é de Deus. Não. É por coisas naturais, porque você já está tão acostumado. Por que aquele solo era duro? Porque é por onde o semeador passava. 4 vezes por ano, semeando. Então o solo ficou duro. Então, por coisas naturais, por acontecimento, o seu coração, muitas vezes, ouvindo a palavra de Deus, ele pode estar duro. E o que vai acontecer? Essa palavra não vai germinar em nada. Não vai germinar em nada. Aliás, ela nem germina. Ela nem entra no solo. Essa semente foi lançada. E, infelizmente, ela foi totalmente perdida. Segundo, que está no verso 5 e no verso 6. Outra parte caiu entre os pedregais, onde não havia muita terra. Nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Já essa semente, ela já caiu no lugar certo do campo. Já caiu ali onde estava arado. E é interessante que ela germinou, ou seja, ela ficou um tempo ali. Porque você lança a semente, não nasce a plantação no mesmo dia. Leva-se dias para que possa começar a nascer os primeiros brotinhos ali, depois os ramos, aí começa a crescer ali uma plantação. É interessante que ela cresceu, mas dentro daquele solo, diz o verso de número 5, ele não tinha terra profunda, ele possuía algumas pedras, algumas coisas pequenas.
que estavam tirando a raiz daquele lugar. Então, essas pessoas aqui estão ouvindo a palavra, estão até buscando a Deus, mas de uma forma superficial. Sabem que o caminho do evangelho é o caminho certo, que estar na igreja é o correto, vir à igreja é o correto vir à igreja. Mas onde está na vida dessas pessoas uma conversão genuína? Onde está na vida dessas pessoas um compromisso com o reino de Deus, um compromisso com a palavra de Deus e um compromisso com a verdade? Muitas pessoas estão aqui pelo ministério. Eu vou lá porque lá eu exerço o ministério. Eu vou lá porque eu gosto da música que lá é tocada. Eu vou lá porque os meus pais me levam à igreja, eu acostumei a ir, agora todo domingo eu vou. Eu vou à igreja porque os meus amigos vão, e se eu quero encontrar os meus amigos, eu encontro lá na igreja. Tudo isso, queridos, é muito pequeno. É muito pequeno. É muito simples. É muito superficial. E diz o texto, no verso de número 6, que quando o sol sair, ou seja, quando o tempo quente vier, essa semente, ela não suportará. Quando as dificuldades do ministério vier, ele não suportará. Quando a música acabar, ele não suportará. Quando os amigos não estiverem mais na igreja, ele não frequentará mais a igreja. Por quê? Porque a raiz dele estava nessas coisas pequenas. A raiz não estava em Cristo, estava nas coisas pequenas. Estava no lugar certo, na igreja, com o povo de Deus, mas com o foco errado. O foco nos amigos, o foco na música, o foco na comunhão, o foco nas pessoas. O nosso foco deve ser e sempre será unicamente o Senhor Deus. A comunhão com o Senhor Deus. A comunhão com os irmãos é maravilhosa. É muito bom a comunhão com os irmãos. Mas o foco, o objetivo, o primeiro lugar, o número 1 é a comunhão com Cristo. É a comunhão com Cristo. E essa nós não adquirimos lá fora. Não adquirimos lá fora. Muitas pessoas falam assim, eu não estou na igreja. Falam assim para nós, né? Eu não estou na igreja, mas eu estou com Cristo. Queridos, como que uma pessoa pode ficar com Cristo num lugar onde Cristo não é pregado? Que eu saiba, Cristo é pregado aqui. A palavra de Deus é ensinada aqui. Como que a pessoa pode estar em Cristo? Estar em Cristo e estar no mundo. O mundo não prega Cristo. O melhor lugar para estar, repetindo sua frase, é este lugar. Por quê? Pelo lugar? Pelas pessoas? Não, porque aqui se prega Cristo. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Verso de número 7. Outro tipo de coração, se é que podemos assim dizer. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. Então aqui é um grupo de pessoas, né, um grupo de pessoas que recebe a palavra de Deus. Pode ver que o texto fala aqui que a plantação cresce. A plantação cresce. Não é uma plantação parada, ela cresce. Então é um grupo de pessoas que está na igreja, que são batizados, que são membros da igreja. São membros, fazem parte do corpo de Cristo. Mas as coisas desse mundo ainda sufocam essa pessoa. Coisas legítimas, porque os espinhos eram coisas legítimas, coisas que existiam mesmo. Então, as coisas desta terra tornam a vida cristã infrutífera. Pessoas que estão com o coração voltado para si mesmas, não por egoísmo, mas estão com o seu coração voltado para os seus problemas, para as suas dificuldades. Sempre quando você vai conversar com essa pessoa, trazer um pedido de oração, ou falar para ela da palavra de Deus, ela sempre conta o problema que ela está vivendo, sempre conta a dificuldade familiar, nunca pode estar disponível para a obra, para o reino de Deus, porque sempre tem uma dificuldade familiar, sempre precisa de ajuda. Então são pessoas que as coisas deste mundo ainda a sufocam. É um crente, infelizmente,
sufocado pelas coisas desse mundo. Essas pessoas, infelizmente, são pessoas que não oram, não conhecem a palavra de Deus, porque não há lei. Por quê? Porque nunca tem tempo. Nunca tem tempo. O seu tempo é dado para as coisas desse mundo. Coisas legítimas. Cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do pai e da mãe, ter uma atividade aqui, uma atividade ali. Então, amado, que o seu coração esteja voltado para o Senhor Deus, a todo tempo. Em primeiro lugar, o seu coração voltado para o Senhor Deus. O seu coração voltado para a oração. O seu coração voltado para a palavra de Deus. Amado, estamos começando um novo ano. Adquira o hábito de ler a palavra de Deus todos os dias. Como sempre falamos, se você ler 3 capítulos por dia, em um ano você lê a Bíblia inteira. Se fica difícil 3 capítulos, talvez para que você possa entender melhor, leia 2. Se 2 fica difícil, leia 1. Se 1 ficar difícil, leia um contexto de um capítulo. Você tem Bíblia, a sua Bíblia com certeza tem subdivisões nos capítulos. Leia um contexto. Mas o mais importante, leia a palavra de Deus todos os dias. Se você não fizer isso, querido, você será como essa pessoa aqui do verso de número 7, que está no reino de Deus, mas sufocado com as coisas desse mundo. Ore todos os dias. Todos os dias da sua vida. Tem o seu período de oração. Queridos, quando nós falamos oração, não estamos falando de você ajoelhar em cima do milho e ficar 2 horas lá. Oração são 5 minutos. Oração são 10 minutos. O que vale mais, amados? 1 hora lá no monte, em oração, repetindo as mesmas coisas, ou 10 minutos com fé na sua casa? Um coração contrito e quebrantado. Esse é o que Deus não desprezará. Não são as coisas. Não é subir no monte, né? Tem gente que fala, não, eu vou subir no monte, porque Deus vai ver o meu sacrifício, então Ele vai me atender. Deus nos atende pelo sacrifício de Cristo, não pelo nosso. O nosso é vão. O de Cristo salvou a humanidade, o nosso não salva ninguém, nem a nós mesmos. Então, amado, 2022, adquira o hábito, leitura da palavra e oração. Adquira esse hábito. E você realmente será como o verso de número 8. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, envigou e cresceu. Um a 30, outro a 60, e outro a 100 por 1. A 100 por 1 são 100 sacas por quadrado. Então, o que o escritor está querendo dizer aqui, para a sua época, que a 100 por 1 é aquela colheita extraordinária, que hoje nós só vemos ali com a cana transgênica, né? Aquela lá a gente colhe 3 vezes por ano. Então, o que o escritor está escrevendo aqui é que assim, a colheita será tão grandiosa, tão maravilhosa, tão produtiva, mas quando? Quando a semente cair na boa terra. E lembrando que a terra é o nosso coração, o campo é o nosso coração. Então, um coração bem preparado, não rochoso, sem espinhos. Então, as pessoas que ouvem estão dispostas a mudar a sua vida. Ouvem a palavra de Deus, como está sendo ministrada agora, e ao final da palavra estão dispostas a mudar. Você não precisa avisar o pastor, você não precisa avisar uma pessoa da igreja, você decida no seu coração mudar. Fala, Senhor, eu ouvi essa palavra, e a partir de hoje eu vou mudar essa atitude, eu vou mudar a minha vida, eu serei transformado por esta palavra, porque eu estou me abrindo a ela. O mais interessante é que hoje nós vemos tantas pessoas querendo mudar a igreja, pessoas que encontram tantos problemas na igreja e não encontram problema em si mesma. Então que nesta noite o nosso coração esteja como o verso de número 8, a boa terra, o campo preparado e arado. Amados, eu creio que nesse momento nós podemos agora
examinar o nosso coração. Qual é o nosso coração nesta noite? É o do caminho? É o de pedras? Ou é o de espinhos? Como está o nosso coração neste momento que estamos ouvindo a palavra? A boa notícia para você é o seguinte, que o campo, que é o caminho, ele pode ser arado. E ali pode haver uma colheita. A boa notícia para você é que onde existem pedras, as pedras podem ser retiradas. E ali pode haver uma boa colheita. Se por acaso você identificou o seu coração com espinhos, fique sabendo que os espinhos podem ser arrancados. Deixe o Senhor passar a foice dele aí nos seus espinhos, e eles serão totalmente arrancados. E ali haverá uma boa colheita. Mas tem algo que é muito interessante, que o semeador é o Espírito Santo de Deus. E ele está semeando a palavra. Mas se ele saiu para semear, nós lemos no verso número 3, ele não saiu para preparar o campo. Ele não saiu para arar. Ele saiu para semear. Quem vai arar o campo? O dono do campo. Se você tem um campo, uma fazenda, um sítio, você contrata um semeador para ele arar o campo? Não, você contrata ele para semear. Quem vai arar o campo? O dono. Quando? Antes do semeador chegar. Então, é isso que Deus quer falar ao nosso coração nesta noite. A palavra está sendo lançada. E como o seu coração está recebendo? Se é aquele solo rochoso, transforme ele agora. Se é o com pedras, arranque as pedras agora. Se é o entre espinhos, arranque os espinhos agora. Para que todos os nossos corações aqui presentes sejam o verso de número 8. A boa terra, onde essa palavra vem para transformar. Quero deixar 3 versículos para você. O primeiro está em Lucas capítulo 9. Quero deixar essas palavras remas para a sua vida, logo nesse primeiro culto do ano. Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 9. O verso é o 62, lá no finalzinho. Lucas 9, 62. Assim o Senhor Jesus nos fala: ninguém que lança a mão no arado, olhe para trás, é apto para o reino de Deus. Se você quer ser apto para o reino de Deus, pegue o arado nesse momento, para arar o seu coração, e não olhe para trás, em tempo ou em momento algum. Ou seja, não pense na sua velha vida. Não pense na sua velha vida, não lembre do passado. Siga somente para Cristo e para o seu reino. Oséias capítulo 10, Antigo Testamento, a profecia que fala sobre o campo, livro de Oséias. Capítulo 10, o verso é o número 12. Assim o Senhor Deus fala: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. Então, do que ele fala que é tempo? Ele dá 2 recomendações para o povo de Deus: semear em justiça, ceifai segundo a misericórdia, e agora o tempo que é chegado, lavrai o campo de lavoura. Ou seja, prepare o seu coração. Por que Oséias está escrevendo isso lá no Antigo Testamento ainda? Porque Jesus estava para chegar. A época da graça iria começar. A palavra de Deus iria transbordar os nossos corações, porque o Espírito Santo seria dado para a igreja. Então ele está falando, olha, vai chegar o tempo, está chegando, em que o Espírito Santo vai transformar o coração de vocês. Então, preparem o coração, porque virá uma grande chuva e trará justiça sobre vocês. Então esta é a palavra de Deus para o seu coração. E que você possa citar comigo o Salmo 57 e o verso de número 7. Essa é a resposta de Deus para esta mensagem que nós ouvimos nessa noite. Salmo 57, verso de número 7. Assim diz: preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração, então cantarei e salmodiarei.
que você possa responder assim para o Espírito Santo nesta noite. Preparado está o meu coração. Amém, queridos? Coloque-se em pé comigo neste momento. Vamos adorar ao Senhor. Abaixe sua cabeça onde você está. Feche seus olhos, Pai. Obrigado, Pai, por esta palavra que trabalha o nosso coração. Que no ano de 2022, todos os dias que adentrarmos pelas portas deste templo, nosso coração seja um terreno fértil, arado, preparado para receber a boa semente. Que nosso coração esteja voltado para Cristo, para o Senhor e para a sua palavra. Queremos, ó Pai, neste lugar, termos experiências renovadoras, de transformação, de nova vida e de vida com Deus. Prepara, Senhor, a cada um dos meus irmãos, encoraja a cada um, mostre para cada um qual é o campo duro, mostre para cada um onde estão as pedras do seu coração, mostre para cada um onde estão os espinhos do seu coração, para que sejamos nessa noite transformados, renovados, abençoados e edificados pelo Senhor. Que a tua palavra encontre em nosso coração agora um terreno arado, e que essa semente germine e traga uma grande colheita para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar juntamente com os irmãos. Qual hino? 429. Espalhemos todos a semente santa, até o amanhecer, calmos aguardando o tempo da colheita, com valor havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Havemos de colher, meses abundantes havemos de trazer. Semeamos quando seres perniciosos a semente boa querem destruir. Deus abençoando, alegres, satisfeitos, a colheita santa havemos de fluir. Havemos de colher, havemos de colher. Com jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, meses abundantes havemos de trazer. Eia, pois, obreiros, semeai ousados a semente viva na verdade de Deus, proclamando Cristo, seu poder e glória, salvação perfeita que alcançou na cruz. Havemos de colher, havemos de colher, com jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, meses abundantes havemos de trazer.